Fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo aí, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder um vídeo e ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte aí, né? Comentando tudo sobre essa notícia bombástica aí, né? Que a Jorginho assinou com o Flamengo, né? E agora ele já está pronto para vir aí atuar pelo Mengão no Mundial de Clubes, né? E também sobre a notícia de João Félix pintando no Mengão aí. Então, assista ao final do Perra sobre o Mengão aqui. Sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. 3 drones hoje muito Hoje o negócio tá bom. O primeiro deles é Jorginho. Tem novidades? Temos novidades, ele é jogador, ele vai ser jogador do Flamengo, vai assinar o pré-contrato em breve. Inclusive ele já ajustou com o Flamengo a data de casamento dele. O Flamengo deu, entre aspas, a ele 4 dias para ele curtir o casamento e também a lua de mel, e depois dessa lua de mel ele se apresenta ao Flamengo já para a disputa do Super Mundial. O Flamengo de maneira oficial não vai confirmar até que ele assine a rescisão de contrato com o Arsenal. Inclusive, outra informação nossa, o Flamengo chegou a enviar um médico lá para a Inglaterra para avaliar o Jorginho, ou seja, um médico autorizado pelo Flamengo para avaliar o Jorginho, para saber a gravidade daquela lesão que ele havia sofrido. E a boa notícia não é nada grave, inclusive para o próximo jogo ele já deve ficar no banco de reservas, e aí ele vai assinar a rescisão dele com o Arsenal, consequentemente assina o pré-contrato com o Flamengo, válido por 3 anos. Então o torcedor rubro-negro pode comemorar que o Jorginho está chegando ao Flamengo. Não é oficial, Pedrosa, mas se Vene Casagrande falou, tá falado. Tá aí a página do SBT Esportinho também, já colocou de forma... com a credibilidade de Vene Casagrande. Inclusive, aceita termos, o Jorginho já conversou com o José Boto, falando, ó, tá tudo certo, a gente vai assinar esse pré-contrato em breve aí, tudo certo. É uma contratação assim de peso pro Flamengo, né, Jorginho? Já o Pedrosa comenta, mas tem mais, tem drone sobre o português, é o João Félix, é isso? João Félix, o Flamengo iniciou conversas para tentar a contratação desse jogador, é o José Boto também que está conversando. Gente, é o Kaká da Shopee. É ou não é? Com a camisa do Milan, inclusive. Não parece? Onde o Kaká fez sucesso. Mas esse jogador ele não pertence ao Milan, ele tá jogando pelo Milan por empréstimo até essa temporada. A informação que o Flamengo recebeu é que o Milan não vai exercer a opção de compra, não vai comprá-lo, e ele será devolvido ao Chelsea, clube que ele tem contrato até 2031. E o Flamengo conversa com o empresário dele, o João Mendes, para tentar um empréstimo com uma opção de compra, com o Chelsea pagando grande parte do salário dele. Mas o empresário falou para o Flamengo, ó, o Benfica também quer, ou seja, tem uma concorrência aí, e ele já jogou pelo Benfica. Ele foi muito bem lá no Benfica, inclusive, onde ele teve a melhor temporada dele, que foi 2018 e 2019. Jogador de 25 anos, para mim, seria um grande reforço, embora, assim, muita gente critique o estilo de jogo dele, entre aspas, preguiçoso, mas o Flamengo está tentando uma contratação difícil, muito, mas o Flamengo acha que é possível, então é por isso que está tentando. Preguiçoso tipo o quê? Tipo aquele Ganso que todo mundo queria um preguiçoso desse no seu time? Cara, não. Na verdade, o João Félix, ele surge no Benfica, ele é português, é revelado pelo Benfica e vai muito bem. E aí depois ele passa por Chelsea, Atlético de Madrid, Barcelona e tá no Milan nesse momento. Então, o que a gente consegue detectar da carreira do João Félix? Jogador extremamente qualificado, talentoso e que não conseguiu se firmar em nenhum clube que ele atuou. Então, assim, tecnicamente falando, é um meio atacante de muita qualidade. Pode fazer segundo atacante, pode fazer ponta, pode fazer até a posição de centroavante. É um português que surgiu como um novo talento de Portugal, mas não se firmou. Só jogou em clube grande? Verdade, porque tem muita qualidade. Sim. Mas não é um jogador que tenha se firmado em algum clube e falado assim, ele é o pilar desse time. Ele nunca conseguiu fazer isso. Ele foi chamado do novo Cristiano Ronaldo na época que ele começou. De verdade isso. Mas assim, de Quantos fato... anos ele tá? 25. Mas de fato foi isso que o Pedrosa acabou de mencionar. Ele nunca se firma nos clubes. Embora tenha ido muito bem com a camisa do Benfica, inclusive. E esse é o perfil de contratação que o Flamengo quer agora. Exceto o Jorginho, obviamente, que é uma idade mais avançada. O jogador jovem, com rodagem na Europa, com experiência e também com vigor físico. Então esse é o tipo de perfil que o Flamengo está buscando. Vene Casagrande e Pedro têm informações sobre a renovação do atacante do Flamengo? Sim, mais uma informação que a gente trouxe durante o final de semana. O que acontece? Os empresários do jogador entraram em contato com o José Boto. Eu vou resumir aqui a história. E falaram o seguinte, olha só, a gente tinha um acordo com a antiga gestão de uma renovação de contrato. A situação estava encaminhada para renovação de contrato até que aconteceu a lesão dele. Obviamente com a lesão, tudo esfriou. Agora, com o retorno do Pedro em alto nível, os empresários do jogador entraram em contato com o Flamengo e falaram, olha só, o salário dele está defasado, tem outros jogadores que chegaram, estão ganhando mais, deram até o exemplo do Michael, por exemplo, e a gente precisa renovar esse contrato.
que aconteceu? O José Boto deu ok, mas agora precisa da aprovação do BAP, que é o presidente do Flamengo. Mas a renovação, digamos assim, está encaminhada porque já tem um acordo entre os empresários do Pedro com o José Boto. Tendo o ok do presidente do Flamengo, eles vão assinar isso aí em breve. E eu acho que tem que renovar, porque o Pedro já mostrou que ele merece esse aumento salarial, tal como o Gerson mostrou e teve também. Chegou a sua vez. Agora já passou a dele, agora daqui a pouco chega a minha. Pergunta o que eu ouvi hoje, malhando. O que você ouviu? Vamos lá. Flamengo e Jorginho, tudo certo. O Jorginho ligou para o Flamengo, fez uma videoconferência com o José Boto. Jorginho, o empresário do Jorginho, o João, principal empresário dele, e tem também outro intermediário, que é o Carlos Eduardo Batista, o Dudu Batista, que é empresário de vários outros jogadores, do Everton Ribeiro, inclusive foi quem recebeu o Jorginho, quando o Jorginho veio passar alguns dias aqui no Rio de Janeiro, é marido da Juliana Paz, teve foto deles saindo para jantar em um restaurante. Como é que tudo aconteceu e como que eu soube dessa informação? Eles fizeram uma videoconferência com o José Boto, tá? E aí essa pessoa que está lá na Inglaterra, lá em Londres, virou para mim e falou assim: ó, Vene, tudo certo, apura aí, porque o Jorginho disse sim ao Flamengo. E aí fui apurar no Flamengo e de fato me confirmaram a informação. O Jorginho entrou em contato, os representantes entraram em contato, fizeram uma videoconferência com o José Boto, aceitando todas as condições financeiras, tudo certo. Os advogados agora estão preparando toda a documentação. Respeito a jornalista que disse que Flamengo e Jorginho já assinaram o pré-contrato, mas isso não existe. Os advogados ainda estão fazendo os documentos para que a assinatura aconteça. Então isso vai acontecer em breve. A grande informação que eu considero, a grande novidade, é que o Flamengo chegou a enviar um médico aqui do Rio de Janeiro lá para a Inglaterra para poder avaliar o Jorginho de perto, avaliar as condições do jogador após a lesão que ele sofreu lá no Arsenal. E a boa notícia não é nada grave, porque a preocupação do Flamengo será que é grave? Vai interferir na chegada do jogador para a disputa do Super Mundial? E aí o Flamengo teve a grande notícia de que não é nada grave, pelo contrário. Pessoal, ficou um pouco escuro agora, porque a gente entrou no túnel aqui, no túnel Marcelo Alencar, já a gente está saindo do túnel e a luz volta ao normal. E aí não é nada grave, o médico deu ok para o Flamengo, então eles se reuniram através dessa videoconferência, ficou tudo acertado. Os advogados agora preparam a documentação, ele vai assinar um contrato válido por 3 temporadas com o Flamengo, até o meio de 2028. O jogador, ele vai se casar em breve, e o Flamengo, entre aspas, deu para ele 4 dias para ele curtir o casamento, a lua de mel, e depois se apresentar ao Flamengo já para a disputa do Super Mundial. Então, Jorginho vai estar disponível do Flamengo no Super Mundial. Resta saber se bem fisicamente ou não. Ele está em reta final de temporada, isso precisa ser dito também, mas eu acho que o ideal é óbvio que ele fique à disposição quanto antes, porque isso acelera a adaptação dele ao elenco, a adaptação dele ao estilo de trabalho do Felipe Luiz, como o Felipe Luiz deseja utilizá-lo. Isso vai ser muito bom para o Flamengo e também para o Jorginho, óbvio, sempre tendo aquele controle de carga, aquele controle de minutagem. Inclusive o Jorginho vai ficar à disposição do Arsenal já para o próximo jogo, para vocês terem noção que a lesão de fato não é nada grave. Então uma baita contratação do Flamengo. O Jorginho joga muita bola, muita gente tratando o Jorginho como fim de carreira. Eu não acho. É um jogador que se cuida muito fora das 4 linhas, que tem uma preocupação toda com a parte física dele, que é um atleta mesmo, no sentido literal da palavra, se cuida muito. Então, José Boto fazendo essa contratação aí, nem precisou viajar, né? Fez tudo através daqui do Rio de Janeiro, por videoconferência, fechando uma grande contratação aí, ó. Sempre tem a luz no fim do túnel, galera. Eu falei para vocês que a luz ia voltar e voltou. Então a gente está de volta aí. Então, Jorginho, tudo certo. Informação que a gente trouxe em primeira mão nas outras redes sociais. Se você não me segue, tá perdendo tempo. Twitter, @Vene Casagrande, Instagram, @Vene Casagrande. Vamos falar agora de João Félix, que eu fiz um vídeo hoje cedo aí na base da correria, 6 horas da manhã, vocês puderam ver. Informação que a gente trouxe ontem, quase meia-noite também, com exclusividade em primeira mão. Vi alguns ironizando, dizendo que é cortina de fumaça. Amigo, não existe hora nem momento para dar notícia. Notícia é notícia. Porque o Flamengo perdeu, por isso que a notícia sai agora. Não é por causa disso. Se fosse por causa disso, não ia esperar dar meia-noite para soltar
uma notícia como essa, né? Muito pelo contrário, eu teria publicado logo, só que eu só tive a confirmação naquele momento. Tanto é que agora vários veículos lá de fora, Sky Sport, vários com credibilidade, me acreditando, dando a notícia, falando a notícia publicada primeiro pelo Vene Casagrande, ou seja, novamente a gente aqui no canal furando a bolha e virando, sendo mencionado internacionalmente lá fora, na Inglaterra, na Itália também, tendo visto que o jogador está se destacando, está jogando pela camisa do Milan. Então é uma negociação muito difícil, mas de fato o Flamengo está tentando a contratação desse atleta por empréstimo com opção de compra, e o Flamengo contrataria esse jogador, a ideia, empréstimo, com o Chelsea pagando grande parte do salário, e o Flamengo utiliza do argumento de que para o Chelsea seria muito, porque ele ganharia uma visibilidade muito grande caso ele se destacasse com a camisa do Flamengo, que seria bom não só para o jogador, também para o Chelsea. Mas é claro, você também precisa convencer o jogador nesse momento, tendo em vista que o Benfica, clube que ele já se destacou, também tem interesse nele nesse momento, fica complicado para o Flamengo pela concorrência. Mas o José Boto tem uma ótima relação com o Jorge Mendes, que é o empresário do João Félix, jogador de 25 anos, e o Flamengo está insistindo na contratação desse atleta, mesmo que seja difícil. As conversas, embora a gente tenha publicado ontem, mas já acontece há cerca de 30 dias, então não é uma negociação que começou agora, essa semana, pelo contrário, já vem aí, já tem um tempinho que o José Boto está agindo na tentativa dessa contratação. Então o Flamengo, além do João Félix e do Jorginho, também vai tentar a contratação de jogadores pontas, considerados habilidosos. Então, e que também consiga finalizar bem, enfim, Flamengo no mercado em busca de reforços para o setor ofensivo. Para finalizar nosso vídeo, galera, renovação de contrato do Pedro, situação bem encaminhada, mais uma informação que a gente trouxe com exclusividade, os empresários conversaram com o José Boto, tudo alinhado, agora o José Boto vai conversar com o BAP para poder acertar tudo e dar um retorno aos empresários do Pedro, mas a ideia é que o jogador assine essa renovação de contrato com aumento salarial, tendo em vista que o salário dele está defasado, e também, obviamente, com o aumento do compromisso dele com o Flamengo. O Pedro não tem o desejo de sair do Flamengo, pelo contrário, ele entende que o ideal nesse momento é ele ficar, pensando até mesmo na Copa do Mundo do ano que vem, que ele tem esse sonho de disputar a Copa do Mundo de 2026, tal como disputou a última na ocasião com o técnico Tite. É isso, galera, entrando na ponte aqui, partiu Niterói, tem uma reunião agora, mais tarde, dando tudo certo, eu abro uma live aqui no canal e a gente debate, fala sobre esse mercado da bola do Flamengo super agitado. Então é isso, galera, chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? Vamos comentar um pouco sobre esse vídeo aí, né? O Flamengo agora tá buscando reforços aí no mercado, né? E o mais novo confirmado aí é Jorginho, né? Jorginho aí, ele tá confirmado aí, que vai atuar agora no Mengão, né? Ele tem um prazo para chegar aí antes do Mundial, né? Já para se entrosar com os jogadores, para ver aí a forma que o Felipe Luiz vai usar ele. E ele vai ser essencial para o Flamengo, porque é um jogador ali de muita qualidade, né? O Flamengo também tem muitos times de jogadores de qualidade. E ele vai ser essencial ali para fazer a dinâmica ali, a saída de bola do Flamengo, né? Então imagine ali ter Pulgar, ter Jorginho, Dela Cruz, ter Arrascaeta, Gesso. É algo surreal, né? O Flamengo ainda tem ala, né? Então, muitos jogadores ali importantes ali jogando ali no time do Flamengo, no meio ali, que pode ser essencial para o Flamengo conquistar vitórias, né? Mas aí, torcedor, qual a sua opinião? Você tá feliz? Dê sua opinião pra gente aqui, né? Comente também sobre a situação aí de João Félix, que ele pode pintar no Mengão também. Agora valeu, galera, e até o próximo vídeo.